Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Estimadas irmãs em Cristo Jesus, saúdo-vos com a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16, onde o próprio Jesus Cristo nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lamparina e se coloca debaixo do cesto, mas no velador, onde ela dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Em tempos de escuridão e trevas, mais do que nunca, nós cristãos somos chamados a irradiarmos a luz de Cristo, trazendo esperança, trazendo alegria e renovando a fé daqueles que estão abatidos pelo caminho. Que a palavra de Deus anunciada neste culto nos encoraje a assumirmos a nossa vocação de sermos luz de Cristo no mundo, com alegria e com entusiasmo. Estamos, portanto, aqui celebrando o nosso culto, chamados e chamadas por Deus. Por isso, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é que nós celebramos o nosso culto. Amém. Convido a nós termos um momento de oração. Bondoso Deus, aqui estamos mais uma vez reunidos de forma virtual, parte da tua grande família, parte do teu povo que se reúne contigo. Ansiamos experimentar de novo um momento de paz, de conforto, de ensinamento, de comunhão, momentos estes que o mundo lá fora não consegue nos oferecer. Sabemos que é melhor estar do teu lado do que em qualquer outro lugar. Por isso, Deus, obrigado por nos receber em tua presença. Enche o nosso coração com teus ensinamentos, preencha nosso ser com teu Espírito Santo, nos ensine a andar nos teus caminhos. Que estes poucos minutos que a ti dedicamos neste momento possam ser especiais para a nossa vida e também para a nossa comunhão contigo. Deus de amor e de bondade, todos os dias tu colocas sinais da tua presença e da tua graça entre nós. Em tua criação, nas outras pessoas, na tua palavra, em teu Filho Jesus Cristo, tu te revelas e comunicas a tua vontade para nós. Nós, porém, não conseguimos perceber e compreender o que tu queres de nós. Falta-nos fé e por isso nos afastamos de ti e do nosso próximo e assim muitas vezes deixamos de ser luz para o mundo. Pela nossa dificuldade de crer, pela nossa ansiedade em torno de coisas não essenciais, pela facilidade que temos em ferir os outros com palavras e com ações, nós pedimos o teu perdão. Olha, Senhor Deus, com misericórdia e com piedade para nós e para toda a tua criação que sofre, que geme as dores deste tempo em que vivemos. Senhor Deus, que assim a tua graça se renove e a nossa fé seja fortalecida. Por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Eu convido a nós acompanharmos uma canção. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor, louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol,
louvemos ao nome de Deus. Louvai a Deus, louvem todos os servos do Senhor, louvai ao Senhor, bendizei ao nome de Deus, desde agora e para sempre louvai. Neste momento queremos ouvir a leitura do Salmo indicado para este domingo, Salmo de número 89, versos 1 a 4 e 15 até 18. Nosso membro Éder Dil, da comunidade de Cláudia, nos fará a leitura. Acompanhemos, pois, a palavra de Deus. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu dissestes: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam o teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Até aqui a palavra de Deus. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesse momento em que meditamos na sua palavra. A palavra indicada para a pregação no domingo de hoje, uma palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 40 a 42, onde nos diz assim: quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Palavras do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Estas palavras de Jesus me impressionam e me alegram profundamente, pois são daquelas palavras de Deus que despertam e que fortalecem a nossa consciência do nosso propósito, da razão pela qual Deus nos chamou. A passagem de hoje está num contexto maior do envio dos discípulos na sua missão de anunciarem o reino de Deus ao seu povo. Jesus não esconde que muitas vezes esta não seria uma tarefa fácil. Eles encontrariam rejeição, perseguição e até mesmo ódio. Mas afirma também que os seus discípulos não estariam sozinhos nessa empreitada. Contudo, agora, finalizando esse discurso, ele diz que não é só rejeição, não é só perseguição e não é só ódio que vai fazer parte dessa tarefa. Também haveria receptividade. Haverá quem os aceite, haverá quem os receba, quem seja salvo, quem seja abençoado, quem receba a paz do céu. E por isso ele diz: quem recebe a vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe vocês está recebendo o próprio Deus. Irmãos, o que Jesus está dizendo é incrível.
que simples seres humanos, mortais, falíveis como eu e você, podem ser instrumentos na presença do eterno Deus, do Todo-Poderoso neste mundo. Podemos ser instrumentos através dos quais as coisas lá do alto, as coisas do céu, tocam ou chegam até nós aqui na terra. Veja de quanta importância o Senhor Jesus reveste a nossa vida, como testemunhas dele neste mundo, como porta-vozes dele neste mundo. Quem vos recebe, diz Jesus, recebe a mim. É sobre isso que eu gostaria de tratar nesta manhã, neste momento de culto. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta reflexão: Jesus está falando de nós, de mim e de você. Ele não está falando só dos 12 discípulos, dos apóstolos, das pessoas daquela época, daquele tempo. Já destacamos anteriormente que no contexto da passagem, Jesus está enviando os seus discípulos na sua missão, na sua primeira viagem missionária pelas cidades de Israel. Mas, a partir do versículo 16, quem quiser acompanhar, fazer toda a leitura deste capítulo em casa, Jesus ergue os olhos para além dos primeiros dias, para além daquela situação na qual eles estão, e descreve a missão dos seus discípulos depois da cruz, entre os gentios, como testemunhas em todas as nações. É importante notar também que Jesus não está falando apenas dos que são separados, escolhidos para um ministério, não somente do profeta, mas também daquele que é conhecido apenas por ser justo, um homem de Deus. Não somente daqueles que por causa do seu ministério se tornam conhecidos, mas daqueles que podem ser considerados os mais pequeninos entre os que seguem o Senhor. Tanto o que é conhecido por ser um profeta, quanto o mais pequenino dentre os do povo de Deus, são igualmente representantes de Deus neste mundo. Tanto o que prega, quanto o que dá um copo de água ao que tem sede, estão sendo luz de Cristo para os outros. De modo semelhante, o apóstolo Paulo nos ensina que na igreja de Deus cada pessoa recebe dons espirituais, mas Paulo diz que há uma grande variedade de dons, como se fosse um corpo no qual temos membros diferentes, mas que todos eles são igualmente importantes. Em nosso corpo, nós não podemos dispensar as mãos, os pés ou a boca sem ter algum prejuízo para a integridade do nosso corpo. Assim também no reino de Deus, nenhum membro, nenhum dom pode ser desprezado, porque vai fazer falta na seara do Senhor. No segundo ponto que eu gostaria de destacar neste momento, nós somos representantes de Deus, porta-vozes de Deus aqui na terra. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais pequenino que nós possamos parecer aos olhos dos seres humanos, por mais pequeninos que nós parecemos às vezes a nós mesmos, quando nós achamos que o nosso dom é tão pequeno, para Deus não é assim. Nós somos especiais, escolhidos, enviados por Ele. Nós somos seus representantes, seus porta-vozes aqui no mundo. E neste capítulo há pelo menos duas razões para que seja assim. A primeira delas está no versículo 16 do nosso capítulo, onde o Senhor Jesus diz: eis que vos envio. Ou seja, nós somos enviados por Jesus. Nós não estamos indo por vontade própria, espontânea, nós não estamos indo porque nós não temos outra coisa para fazer, nós vamos e anunciamos e somos testemunhas porque Jesus nos enviou. Claro, nós também falamos de nossa própria vontade, somos humanos, mas nós falamos daquilo que nós ouvimos, daquilo que nos alcançou, nós anunciamos aquilo que experimentamos. Nós só conseguimos falar e testemunhar daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E se a graça de Deus nos alcançou, se nós experimentamos o amor de Deus em nossa vida, nós não conseguimos ficar sem anunciar isto aos outros. Segunda razão
que este capítulo nos dá é que nós temos autoridade que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é uma autoridade terrena, não é uma autoridade falsa, mas é a autoridade daqueles que foram escolhidos e enviados pelo próprio Senhor Jesus. Estamos falando de ser revestidos de autoridade, porque o próprio Senhor Jesus é quem nos enviou a anunciar a sua graça. O apóstolo Paulo comentou este princípio na sua segunda carta aos Coríntios, quando no capítulo 5, versos 19 a 20, ele diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores, isso é a palavra de Deus quem nos diz, essa é a autoridade que nos foi dada para anunciar, para proclamar, para testemunhar. Terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar: quando nós andamos assim, à altura do nosso chamado, da nossa vocação, nós somos instrumentos da bênção de Deus nesse mundo. Quando eu era criança, lá em Santa Catarina, eu gostava muito de brincar com um pequeno espelho que eu havia encontrado na rua. Era um pedaço de um retrovisor de uma motocicleta. E minha brincadeira favorita era ficar no sol, refletindo a luz com esse pequeno espelho, iluminando os objetos distantes que estavam nos cantos escuros da casa. O desafio era iluminar naqueles lugares em que a luz do sol não alcançasse. Hoje, quando eu lembro dessa brincadeira, eu consigo entender o que quer dizer refletir a luz de Cristo no mundo. Nosso mundo está cheio de cantos escuros, onde a luz não alcança. Nosso mundo está repleto de lugares sombrios, marcados pelo medo, pela vergonha, pela dor, pela desconfiança, pelo rancor. As sombras parecem estar se esgueirando pelas portas das nossas casas, adentrando nossos lares, nossos relacionamentos, sejam eles virtuais ou pessoais. Contudo, a palavra de Deus nos desafia a sermos como estes pequenos espelhos que refletem o amor de Deus neste mundo. O espelho por si só não tem luz, o espelho por si só não ilumina nada, mas quando ele se deixa iluminar por Cristo, ele consegue refletir esta luz no mundo. Assim sendo, cada um de nós pode ser, como diz a palavra do apóstolo Paulo, um embaixador de Cristo aqui na terra, um representante do amor de Deus, um representante daquele que nos amou a tal ponto de se oferecer em sacrifício por nós. Ser um representante, um embaixador de Cristo tem um efeito abençoador na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta e que recebem esse testemunho. Como é que tem sido contigo? As pessoas com quem tu convives, as pessoas que te conhecem, estão na tua própria casa ou que trabalham contigo? Elas percebem esse reflexo da luz de Cristo? Eu quero concluir. Você entende a importância que a sua vida tem aos olhos de Deus, onde quer que você esteja? Ali na escola, na faculdade, onde você estuda, ali você é um embaixador de Jesus Cristo. Ali na empresa em que você trabalha, ali na rua que você mora, no prédio, na casa, dentro da tua própria casa, entre os teus, tu é um embaixador de Cristo. Quando as pessoas olham para você, estão olhando para aquela pessoa comum, que trabalha, que estuda, que tem família, que sai para passear, que gosta de música, que gosta de brincar, mas também estão olhando para um representante, para um embaixador de Cristo, um cidadão do céu, um espelho que reflete a luz de Cristo, que ama as coisas de Deus, que vive para Deus e que é um representante de Deus aqui neste mundo. Isso não aquece teu coração?
Isso não dá esperança e ânimo em meio a essa situação em que nós vivemos? Não te enche de alegria a ideia de saber que a tua vida pode fazer a diferença na vida de outras pessoas? Quando você pensa na alta importância que a tua vida tem nos planos de Deus, isso não te enche de alegria e de motivação para testemunhar Jesus Cristo ao mundo? Pense nisso e que Deus te abençoe e faça de ti um espelho que reflete a sua luz neste mundo. Amém. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eu gostaria de passar os avisos. A oferta do culto de hoje é uma oferta nacional destinada ao projeto de missão no Sínodo da Amazônia, sínodo que é vizinho nosso aqui no Sínodo do Mato Grosso. Muitos projetos missionários neste sínodo dependem do auxílio das ofertas, por isso nós queremos também com generosidade e com gratidão recolher a nossa oferta, como nós estamos habituados, em um envelope com a data de hoje, e entregarmos posteriormente na secretaria ou para alguma liderança das nossas comunidades. Os motivos de oração pelos quais nós gostaríamos de orar no culto de hoje, lembramos em especial o seu Edmundo Imroth. Seu Edmundo fez cirurgia há poucos dias e está em recuperação em casa. Pedimos que Deus o acompanhe igualmente também toda a sua família. Oramos bem especialmente pela dona Elma Kaiser. Esta semana ela perdeu 2 entes queridos. Primeiro faleceu sua irmã Elvina e já no outro dia o seu irmão Jorge. Nós oramos para que Deus conforte o coração de toda a família enlutada neste tempo de dor.
e de tristeza. Demais pedidos ou agradecimentos que nós temos em nosso coração, nós incluímos na nossa oração final, sabendo que Deus nos ouve, que Deus sabe aquilo que nós precisamos. Convido a nós orarmos. Eterno e bondoso Deus, nós te rendemos graças pela palavra ouvida e anunciada. Obrigado por nosso chamado de sermos espelhos que refletem tua luz neste mundo. Que nossa vida toda seja assim, de maneira que aqueles que nos recebam também a ti. Oramos por todas as pessoas que ocupam cargos de liderança na igreja cristã, para que sejam idôneas no exercício do seu chamado, refletindo assim a tua luz. Pelos cristãs espalhadas no mundo, para que mesmo participando dos problemas atuais, perseverem na fidelidade ao Evangelho e encontrem alegria no serviço prestado a Deus e ao próximo. Pelos governantes e autoridades de nossa nação, para que sejam sensíveis ao clamor dos que sofrem. Por todas as pessoas que ainda vivem na escuridão da ignorância, para que recebam a luz do conhecimento de Deus por meio do testemunho dos seus filhos e filhas. Oramos ainda por todos os motivos lembrados anteriormente, em especial pela vida do seu Edmundo e de sua família, que tu ajudes e acompanhes seu Edmundo na sua recuperação, dando-lhe também ânimo e saúde. Oramos pela dona Elma e por todos os familiares que estão enlutados, por aqueles que choram e que lamentam a perda de duas pessoas tão queridas da sua família, pelo irmão e pela irmã dona Elma. Senhor Deus, acompanha eles neste tempo, dá esperança na ressurreição em Cristo Jesus e fortalece-lhes a fé. Bondoso e eterno Deus, cuida dessas pessoas e de todas as outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Lembramos, Senhor Deus, da mesma forma também daqueles que estão adoentados, enfermos, internados, daqueles que estão lutando contra esta doença que tem nos assolado. Lembramos, Senhor Deus, daqueles médicos, enfermeiros, enfermeiras que estão à frente cuidando para que tu os protejas e guardes e dê ânimo, e de maneira especial ajuda-nos, Senhor Deus, a enfrentarmos essa situação com esperança e com firmeza. Dá com que os pesquisadores e cientistas encontrem uma vacina, uma alternativa para que nós possamos assim finalmente voltar à nossa vida normal. Senhor Deus, oramos por todas as situações em nosso coração que nos afligem, que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Mas também agradecemos pelas inúmeras bênçãos recebidas todos os dias em tuas boas mãos. E tudo isso, Senhor Deus, nós incluímos na oração que Jesus, teu Filho, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebemos a bênção de Deus para a nossa semana, para a nossa vida. Que Deus toque tuas mãos para que sejas sempre generoso e solidário. Que Deus toque teus pés para que teus passos sejam firmes no caminho da paz. Que Deus toque teus ouvidos para que permaneçam abertos à voz do Senhor e ao clamor do teu próximo. Que Deus toque tua boca para que anuncies palavras que consolam, curam e trazem alegria. Que Deus toque os teus olhos para que brilhem como a luz da esperança e reflitam o amor de Deus aqui neste mundo. Que assim nos guarde e abençoe o Trino Deus hoje e sempre. Amém. Desejo uma abençoada semana. Vamos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sirvamos a Ele com alegria, sendo espelhos neste mundo. Amém. Que a luz de